Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Enzo Rômulo, eu sou estudante de cursinho, estou no meu terceiro ano de cursinho e acabo de fazer a UFO 2026 para o segundo semestre, né? É uma prova que acontece no meio do ano mesmo, a gente sempre espera, né? Uma UFO sempre no meio do ano, a primeira ali normalmente que os vestibulantes fazem, né? E desse ano não foi diferente. A gente teve uma prova um tanto quanto controversa, mas interessante, foi uma prova interessante. Nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o meu desempenho, a expectativa para a nota de corte, o que eu acho, o que os grupos estão comentando sobre isso. Né? Existem métricas já sendo feitas por veteranos da UFO, que tem esse sisteminha de métricas, né, de corte. Qual a expectativa para a redação que eu achei do tema e a penalização pela assinatura de José ou Josefa, né? Porque nas provas anteriores você assinava com José ou Josefa e conseguia, beleza, tranquilo, né? Agora trocou para X do nada eles decidiram colocar um X lá, quem não deu se fudeu, né? E basicamente isso. Mas enfim, vamos começar pela prova, vamos comentar um pouco da prova e o meu desempenho. Cara, a prova, de modo geral, a gente pode ver aqui que ela teve uma redução, né, de 88 questões para 65. Uma prova de língua portuguesa. Não vou dizer que estava fácil, não estava fácil não, estava médio, média para difícil na real. Eu teve algumas questões aqui que realmente conseguiram me pegar, por exemplo a questão da redoma, né, que eu não peguei vou mostrar para vocês aqui, não peguei a intertextualidade, né, com a Bela e a Fera, né, e acabei indo na alternativa C, que dizia que a tirinha não, né, a charge, ela deslocava a vulnerabilidade ao converter a ideia de proteção em confinamento. Mas não era essa, enfim, era B. Mas achei uma prova de português de médio para difícil. Errei essa, errei a de metonímia e errei mais uma, tinha errado mais uma, errei a de restrição também, oração restritiva, que não pode ter vírgula, né? E acabei errando. Mas enfim, prova de português boa. Literatura, cara, o que fala de literatura nessa prova, mano? A UFO me coloca 7 obras obrigatórias ou 8? E só cai 3 questões de obras obrigatórias. A gente já não tem uma segunda fase, certo? Reduzindo para uma fase. E eles colocam 3 questões de obras, sendo que as outras duas teve questão de cordel, de outro gênero, uma questão genérica, sendo que tinha livro para cobrar. Quem leu, quem gastou tempo na leitura obrigatória, né, com certeza deve ter ficado tiltadaço, assim, porque foi uma perda de tempo quase, né, a prova nem cobrou incisivamente só aquela questão de Sibila, né, que teve ali dela ser mais forte fisicamente, enfim. A Sibila renascentista não tem nada a ver com religião. Mas enfim, literatura é realmente um descaso com quem leu. E eu particularmente vi os resumos, vi resumo, não acabei não lendo, eu li só o Caraíba, inclusive aqui o livro, e o resto eu vi por resumo. Então não fui tão prejudicado assim. Inglês foi uma prova tranquila, nada além do convencional, completamente gabaritável. Nós temos matemática que mudou um pouco, né? A UF era conhecida por uma matemática impossível, uma matemática totalmente fora do que se imagina, do que se cobra.
né? Polinômios difíceis pra caralho, complexos difíceis pra caralho. Nesse ano veio mais tranquilo. Veio questões trabalhosas, né? Teve uma questão de tetraedro, que a FUVEST chama esse tipo de questão, que demorava pra cacete pra conseguir, mas uma questão de complexos assim, que se você sabia o básico, era tranquilo, né? O plano de Eigen-Gauss, se você tinha essa base de complexos, você conseguia fazer numa boa. E eu passei uma questão errada de matemática, velho. Passei uma questão errada, certo? Eu errei 3 de português e passei uma errada de matemática. Até agora, esses foram meus erros. Literatura e inglês, tranquilo. Eu passei uma errada de matemática por gabarito, infelizmente. Nós temos biologia. Biologia, cara, só pra não alargar muito esse vídeo, biologia também na UFA tinha um histórico de ser cobrado coisas extremamente difíceis, extremamente rodas de rodapé, que ninguém olha pra isso, né? E puta, tá caindo na UFA, meu Deus do céu. E esse ano, cara, veio na maciota, tranquilo também, tá? Tranquilo, biologia, nada fora do comum, totalmente gabaritável também pra quem, né, tá correndo contra essa matéria, né, acostumado com Paulista, o Unesp tá bem mais difícil do que esse nível de biologia desse ano, que foi uma surpresa pra mim, né, que a UFO, normalmente, eu lembro daquelas questões de tabela, sistema nervoso autônomo, simpático, faz relaxar a bexiga, tipo, quem que lembra isso um dia, sabe? Física, bem tranquilo também, com exceção de uma questão, que é a questão de estrela de nêutrons, de supernova virando estrela de nêutrons, velho, de buraco negro. Ninguém tava esperando isso. Uma coisa assim que não se trabalha normalmente no ensino médio, e eu errei essa questão também, de física, muito difícil. Só se você fosse, assim, gostasse de astronomia, você acertava essa questão. Senão você tava fudido, porque no cronograma normal, em escola privada não passam isso. Imagina em escola pública o quão isso foi defasado, o quanto essa questão era, tipo, nada a ver de se colocar ali, a UFO colocou. Mas tudo bem. Química, a matéria mais tranquila da prova, na minha opinião. Muito tranquilo mesmo. Questões que você conseguia responder por interpretação de texto, certo? Essa aqui do licor, essa aqui do metilmercúrio, a resposta estava tudo no texto, muito tranquilo. Essa questão do diamante aqui talvez, né, desse uma duvidazinha em lembrar que o diamante é SP3, mas nada também de outro mundo. Geografia também tranquilo, não foi tão fácil quanto química, mas tranquilo. História começa alguns probleminhas, né? História na verdade foi tranquilo, mas senti que história tava com cara de sociologia, pô. Questão de subsistência em capital. Isso aqui é um conceito de Marx, né? Isso aqui é um conceito de Marx e tá na prova de história jogada ali. Uma questão de consumo também aqui. Isso são temas de sociologia, certo? Pouca história e muita filosofia, né? O que é isto para um homem? Enfim, sobre o consumo, o fenômeno do consumo, perguntando aqui. Mas algumas questões sim foram história, né? Mas no geral, tranquilo também, se você lembrar desse conceito de Marx, tranquilo de gabaritar. Filosofia, aí começa a pesar. Cara, eu não sei o que aconteceu com a UFA esse ano, que sociologia e filosofia foram com tipo a manga, velho. Muito difícil. Extremamente difícil. Se você gabaritou filosofia ou sociologia da UFA esse ano, você está preparado para fazer qualquer prova de filosofia e sociologia. São questões com textos extremamente complexos. Questões com alternativas, assim, pô, muito próximo, cara. Muito próximo, muito fácil de confundir, tá ligado? Muito difícil de eliminar. Cara, vou te falar. Muito difícil alguém ter gabaritado essas duas provas, tá?
Essa questão aqui de Peter Singer eu errei, certo? Que era utilitarismo, certo? Que é o cara o filósofo dos animais, né? Da defensão, que defende os direitos iguais aos animais e os homens, e acabou que o utilitarismo era a resposta. Lembro de ter feito outras questões sobre ele que não tinha nada a ver com utilitarismo, por isso acabei errando. Mas enfim, Foucault também, essa questão de Foucault errei. E indo para sociologia, já emendando aqui, eu errei essa aqui de Marshall, que muita gente disse que tem mais de um gabarito, certo? Eu marquei letra B, mas eu troquei para A. Você pode ver que eu fui para A, depois eu fui para D, voltei na B, então assim, uma questão muito difícil de bater o veredito, né, do que seria. Mas enfim, o gabarito veio B. E essa questão aqui de gênero, né, que foi de graça, dando uma questão de transgênero, gênero fluido, agênero, enfim. Bem legal essa questão também, bem diferente. Redação, famosa assinatura com X. Cadê o X aqui, ó? E se a assinatura for necessária, escreva no lugar com a letra X. E normalmente pedia para se assinar com José Josefa, né? Eu consegui não assinar o artigo de opinião. Esqueci de assinar o artigo de opinião, cara. Fiz uma puta redação foda. Citei Caraíba, que foi uma obra que não cobraram em questão, né? Mas estava nas obras obrigatórias. Citei Caraíba. Cara, fiz 2 argumentos assim perfeitos. Vesti a máscara discursiva, fiz tudo certo, mas esqueci a maldita assinatura, velho. Esqueci a maldita assinatura. No total, eu acertei 57 de 65 questões, né? Passei uma errado, se não teria acertado 58 de 65 questões. O que eu acho? Né? Eu acho assim, o curso que eu estou prestando, que é medicina, né, tem pesos em natureza, em matemática. Né? Eu acabei errando, passando uma errada de matemática e acabei errando uma de física, certo? Quem fechou essas áreas, matemática e naturezas, tem muito, assim, tá bem na minha frente em questão de pontuação e tá na frente de outros também. Claro que isso não é veredito final, né? Tem muitas outras coisas. Eu, por exemplo, esqueci de assinar o artigo de opinião, então é muito difícil que dê certo, né? E nós temos um corte que a expectativa é que venha 57 ou 58, porque existe um corte para se corrigir a redação, né? 57 ou 58, segundo as métricas do grupo dos veteranos, né? A métrica de ontem saiu 56, outro dia foi 55, mas a tendência disso é aumentar, né? Agora a gente está no começo, até julho a tendência desse corte é aumentar, né? Muito mais gente vindo, preenchendo o formulário, então deve ficar entre 57 e 58. A minha expectativa é 0 para passar, mas o que eu tenho para dizer é que prova, pô, mano, eu senti um descaso, sabe, uma prova mal feita, principalmente na parte de filosofia e sociologia, questões muito sem como distinguir o que está certo e o que está errado. Pô, uma literatura que um total descaso com quem leu as obras, sabe, uma prova que veio com 3 questões genéricas, sendo que podia ser cobrada as obras para quem leu. Cara, trocar o nome da assinatura de redação com a tradição sendo José ou Josefa, para quê? Para que colocar um X? Um monte de pessoas assinando com José ou Josefa. Cara, qual é o sentido de me fazer isso numa prova dessa? Não tem sentido nenhum, né? E vai tomar penalidade provavelmente, né? A gente não sabe como que vai ser os critérios, mas provavelmente vai tomar algum tipo de penalidade, sim. Eu tô fudido que eu esqueci, eu mesmo esqueci de assinar o bagulho, mas vamos ver se eu consigo tirar pelo menos um 75, né? Porque a penalidade acho que são 5 pontos para quem não assina, ou 10 pontos, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, melhor cenário para alguém que quer passar em medicina na UF. Tenha fechado matemática e naturezas. Primeiro critério.
Se você acertou 60 ou mais, fechou matemática e ciência da natureza, certo? E fez uma boa redação com assinatura com X, e conhecendo gêneros, né? Gêneros na redação é uma coisa que você tem que é uma coisa que eu não estudo muito bem, né? Não estudei direito, não fiz o que tinha que ser feito, né? Acabei não assinando artigo de opinião por achar que não era para assinar, e sabendo que era. Então, o melhor cenário seria isso: 60 a mais, você fechou naturezas e matemática e fez uma boa redação assinando com X, você tem muita chance de chegar perto. Mas eu vou adiantando que pouca gente passou de 60 acertos. Pouca gente passou de 60 acertos. Muito por conta dessa prova de sociologia e filosofia muito mal feita, muito próximas alternativas, muito ruim de se fazer, né? E enfim, algumas questões difíceis, como a de física de buraco negro, coisas que a gente não estuda convencionalmente. Mas é isso, esse é o apanhado geral da minha experiência com a UFO. Espero que tenham gostado. Provavelmente continuarei fazendo vídeos por aqui sobre minha jornada de vestibulando. Eu estou no meu 3º ano de vestibulando e ainda vou buscar muita coisa. E provavelmente o próximo vídeo será um vídeo revoltado com o INEP, porque não tem como aceitar esses caras estar fazendo ENEM ainda, cara. É uma coisa impressionante o nível de descaso com o estudante, e eu decidi criar esse canal mais pela revolta que eu tenho com eles do que tudo. Mas enfim, muito obrigado por você que assistiu até agora. Deixa o like aí pra nós, e qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu tô respondendo com base no que eu sei. Beleza? Forte abraço, é nóis, viu?